Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debate Brasil, que é um podcast da Unipol, em parceria com o Instituto Arrecife. Hoje eu estou aqui com o delegado de Polícia Civil, Marcos Castro, também mestre pelo Instituto de Estudos Estratégicos, né, da Universidade Federal Fluminense, o programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos, Defesa e Segurança. Tem uma vasta experiência que vai contar um pouco, né, sobre a sua trajetória. Então, primeiro, Marcos, muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, obrigado aí por a gente poder discutir assuntos que às vezes não são tão bem entendidos e compreendidos no dia a dia. E assim, eu acho que sempre tem uma importância a gente ajudar aí a iluminar alguns caminhos aí da segurança, enfim. Perfeito, perfeito. Bom, ao longo aqui da conversa, a gente vai tratar um pouco da sua trajetória e te agradeço muito por ter abraçado também esse projeto da Unipol, a pós-graduação em Ciências Policiais, e ali a disciplina que você vai né, levar a cabo é a atividade de inteligência na segurança pública. O que você diria assim, por que isso é importante, o que tem de elementar nesse conteúdo que você traz da sua carreira, dos seus estudos? Assim, a importância disso, assim, a atividade de inteligência ela tem várias questões intrínsecas à própria atividade em si, que é, por exemplo, o sigilo. O sigilo é uma atividade inerente à atividade, preservar ali as fontes, preservar o conteúdo, tem algumas ideias de compartimentação. Isso traz uma questão para você compreender o que é atividade de inteligência, uma certa dificuldade. Porque não é assunto que a gente aborde. A gente não vai falar sobre assuntos sensíveis em um ambiente público. Geralmente são ambientes restritos, pessoas restritas, o acesso ao conhecimento é restrito. Então isso gera um certo desconhecimento, uma ignorância sobre o assunto, e quando você não sabe, às vezes você vai acrescentando ali, se apropria às vezes muito daqueles filmes hollywoodianos maravilhosos de espionagem, que acha que é aquilo ali. E quando a gente transporta isso para a segurança pública, quando você tem uma visão de entrega de um princípio republicano ali, de transparência, de dar visibilidade, seja num ambiente de contraditório, num processo criminal, seja na aula de uma exposição à sociedade das suas atividades, isso já começa a gerar alguns conflitos. Então, esse dilema que alguns autores trazem, que é entre a transparência ali e a questão da efetividade, com esses arcabouços que a inteligência tem, desconhecimento, e gera uma mística. E essa mística nem sempre é ruim. E né, tem alguns casos que não ajudam por si só, algumas ações que dão errado ou que não são bem direcionadas, vamos botar assim. Sim. Que robustecem ou enaltecem ainda mais essa visão negativa da atividade, né? Mas vamos começar assim do elementar. O que é atividade de inteligência na segurança pública? Assim, primeiro a gente entender o que é a atividade de inteligência. Assim, a atividade de inteligência, na sua essência, é aquela arte de assessorar. O que o analista, o profissional da inteligência, ele assessora. Se ele quer aquele protagonismo de tomar a decisão, eu acho que ele não está ali, não tem que estar ali. Ele está ali para assessorar aquele que toma a decisão. Essa é a essência da atividade de inteligência. A atividade de inteligência, por si só, é um campo multidisciplinar, não é restrito isso à atividade de segurança pública. A gente vai falar sobre economia, sobre saúde, sobre questões de infraestrutura, mobilidade, defesa. Então, essa multidisciplinaridade torna o ambiente da atividade de inteligência muito rico. Quando a gente leva isso para a atividade de segurança pública, a gente renova esses mesmos fundamentos, essas mesmas características, mas só que num segmento mais restrito, que é segurança pública. Quando a gente fala em atividade de inteligência
propriamente dita e de onde que ela vem, ela pensa muito mais a segurança internacional, a origem dela... Do Estado, né? Do Estado. Tanto que a gente chama de aquela inteligência estratégica, aquela inteligência de Estado, onde que é o grande berço que ela ganha impulso, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, aquele contexto de Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos. Mas se a gente traz uma concepção do Herman, do Marco Herman, para trás, ele também tem a sua visão de ordem pública. Sei lá, século XIX, principalmente naqueles movimentos conturbados de sociedade, de economia, aquelas revoluções que aconteceram principalmente na Europa. Esse viés de ordem pública, de quase segurança pública atualizando, né, em questão de conceito. Sim. Mas, de todo modo, é qualquer movimento que crie fissura na sociedade, no controle do Estado sobre a organização, na verdade, proteção em relação à sua soberania, digamos assim, né? A soberania acaba ficando muito mais para segurança internacional, né? Certo. Quando a gente traz a questão de segurança doméstica, segurança interna, a gente começa a falar sobre segurança pública. São essas diferenças que a legislação, ou a própria doutrina fala sobre o assunto. A inteligência na segurança pública, ela municia trabalho de investigativo tão somente ou vai além disso? A atividade de inteligência serve muito mais para orientar aquele que vai tomar a decisão, seja em qual nível for. Óbvio, você tem do nível mais estratégico, de um presidente, um governador, ou até de acordo com a Constituição que ela está inserida, sempre com esses balizamentos institucionais ou políticos, ou próprio até o presidente de uma investigação, o delegado que está presidindo a investigação, o Ministério Público, ou de uma certa forma até o Judiciário, de acordo com as peculiaridades ali, mas ele serve para esse cara que vai tomar a decisão ao fim e ao cabo. Quando a gente trabalha como elemento de prova, já foge um pouco a questão da atividade de inteligência, porque a atividade de inteligência se não se predispõe a produzir provas como a investigação. Sim. Essa é a diferença entre investigação e inteligência. Isso aí é essencial para que a inteligência não faça investigação, não subtraia até os direitos garantidos de um indivíduo, do devido processo legal, o balizamento, a questão da revisão que a defesa tem que ter sobre aquelas provas constituídas, sim. Mas também a inteligência visa a produção de um certo conhecimento que pode auxiliar, sim, a investigação. Principalmente dando norte, ou participei de um evento que eu achei muito interessante para a visão americana sobre a direcionamento da investigação a partir da inteligência, que seria a ideia de a inteligência identificar alguns clusters, alguns núcleos duros de criminalidade, e aquilo, está acontecendo isso, mais ou menos o modus operandi assim, tem essas características, assim, assado. Investigação, se você conseguir atuar nisso aqui, você tem um impacto significativo para a segurança pública. Então, a atividade de investigação acaba sendo direcionada, guiada para isso. Isso é uma das atividades de inteligência. Como a gente também apoia de forma técnica, às vezes a mão de obra qualificada da própria atividade de inteligência tem uma expertise adequada própria e apoia, no sentido técnico, a atividade de investigação, mas sabendo que muitas das vezes aquele conhecimento ali não é um conhecimento da inteligência propriamente dita, mas é uma questão de probatória que vai servir à investigação. Perfeito. Aí a gente acaba criando um pouco de cisão ali do que é investigação, o que é inteligência, por mais que você use do aparato da inteligência para apoiar uma investigação. Perfeito. A gente estava até comentando que parte do desenvolvimento da disciplina veio do mestrado que você defendeu recentemente, em 2024, que até foi defendido lá na UF. A influência do poder político no desenvolvimento da atividade de inteligência no Brasil, 1985, 2022. Enfim, espero que você consiga publicar em algum momento. Vai ser, eu acho, ótimo. Deu um trabalho isso aí. E conta um pouco... porque, como você estava falando, né, a atividade de inteligência ela nasce dentro de uma noção de
estatal, né? Sim. Uma noção de estatalidade. E a gente, enfim, pensando um pouco alto, né? Aquela noção de que o Estado tem segredos e isso faz parte da sua razão de Estado. Sim. E ele precisa trabalhar em relação a isso e fazer todo as suas lógicas de ação a partir daquilo que ele tem de mais precioso, inclusive a partir do trabalho de inteligência. E depois, né, se desgarra e vai para dentro dos estados. Inclusive, um fenômeno recente, que é o estados, né, como no estado do Rio de Janeiro, não sei se outros têm uma secretaria, o GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional do Estado, né? Isso surgiu no âmbito federal e passou. Você sabe se outros estados têm, além do Rio de Janeiro? O modelo GSI não é um modelo assim tão inovatório assim. A Casa Militar. Sim, só pelo nome. Assim, faz as funções de GSI. Então, essa atividade, muitas vezes, existe em alguns governos estaduais, com outro nome, com outra nomenclatura, mas o mais comum, às vezes, é aquela Casa Militar que apoia ali o governo, ali, a segurança pessoal, a segurança orgânica do palácio onde que o governador está. Faz naturalmente trabalho de inteligência. Exatamente, faz o deslocamento das autoridades, de eventos, pensa muito mais segurança orgânica e estrutural ali do governante, da estrutura de governo, no núcleo duro ali, do que a segurança mais ampla. Aí foge um pouco o modelo nacional. O GSI nacional tem uma visão um pouco maior, né? Claro. Até por conta ter seu braço ali, a questão da ABIN ali, a própria outras grandes atividades ali de interesse estratégico nacional. Mas fala um pouco da sua dissertação. Você faz um percorrido contemporâneo, na verdade, do Brasil, como os governos desenvolveram a atividade de inteligência, especialmente no momento sensível, né, que eu acho que, me corrija se eu estiver errado, um marco na transformação da inteligência do Brasil é quando, no governo Collor, o SNI... foi no governo Collor, né, que o SNI foi fechado, e aí a ABIN é criada no governo FHC? Na verdade, ela tem a criação da ABIN tem alguns marcos, né? Ela é extinta ali na verdade, a SNI é extinto com Collor. Sim. Depois, salvo engano, ele vem com a FHC em 95, numa medida provisória, mas se torna só efetiva mais depois, porque tem duas medidas provisórias, uma que cria ali, mas não é implementada, então fica sempre um arremedo ali, depois que vem a 9883, que cria realmente a ABIN, mas só que você tem um percurso legislativo dessa lei, assim, alongado, né? Sim. Assim, aquele assunto extremamente complicado politicamente, e isso que eu abordo, não a questão técnica da atividade de inteligência, mas inserindo ela no contexto político. Porque, assim, porque eu volto um pouco em 85 ali. 85 que foi aquela questão da transição ali do regime com 64 para o de 88, né? Foi o período ali de abertura, diretas, enfim, aquela questão. E a gente vê aquela transição que vem sendo feita paulatinamente ali pelo governo, principalmente o governo Sarney ali, até entrar o governo Collor. Sim. E aí a gente vê a atuação ainda do SNI, aí vem com a ruptura brusca ali, primeiro ato de governo do governo Collor, emitir a medida provisória, acho que é 150, numa canetada extingue, mas a extinção também é papel, né? Sim. Na prática, a estrutura ainda está ali, por mais que esteja esvaziada, bem... Mas ainda tem alguma coisa ali, e a atividade em si acaba sendo desprestigiada, e as pessoas estavam muito mais para um aspecto político do que pragmático. Em vez de reformar a atividade, é mais fácil extinguir ou criar uma coisa do zero, mas também não se cria do zero, até porque a repulsa à atividade atrelada àquele estigma do passado ainda se perpetua, né? Mas isso não foi consolidado na Constituição de 88? Como é que ficou? Porque isso você trata também, né, desse modelo constitucional. Na verdade, o assunto era tão espinhoso que foi debatido na Assembleia Constituinte. E aí, característica
a ideia de que ficou, não, esse assunto é muito espinhoso, não vamos botar na Constituição. Você botou o Colégio Pedro II dentro de uma Constituição Federal, mas você não botou a atividade de inteligência dentro da Constituição Federal? Como assim? Pô, não que o Colégio Pedro II não seja importante, extremamente importante. Mas é uma questão mas é um micro, colégio dentro de uma Constituição Federal. Ok, mas não vamos falar sobre segurança nacional? Não vamos falar sobre atividade de inteligência? Já que não aí fica esse silêncio, né? Tá. Aí fica esse vácuo, que é a grande questão, uma zona cinzenta que você não fica balizamento. Tanto que eu acho que a principal normativa que vem, que é importante, é a Política Nacional de Inteligência. E eu acho que isso direciona a atividade de inteligência. Isso é depois de 90... É a Lei 9.883. Vem depois. A lei vem a 983 cria... Na verdade, que cria a BIM, mas ela existia desde 95 no papel. Mas a BIM ganha corpo ali com essa 983. E ela vem crescendo desde então. É uma instituição de prestígio. Mas só que o direcionamento com a política nacional que eu acho que começa a dar norte para a gente, né? O poder político direcionando o atuar das instituições, que eu acho que é assim que tem que ser, né? Sim. As instituições a cargo exercendo atividade técnica e o poder político na sua essência, na origem democrática do que deve ser o poder político, direcionar para que fim aquela instituição é criada. E assim vem, e aí por isso que acho que é importante. Aí depois vem, mais recentemente, a Política Nacional de Inteligência e Segurança Pública. Aqui no Estado também a gente tem a nossa Política de Inteligência de Segurança Pública. Sim. E é o principal documento que orienta. Assim, como veio depois também as Políticas Nacionais de Defesa, década de 90, ali, principalmente no governo FHC. E a gente começa a dar essa publicidade dos direcionamentos para que aquela instituição tem que fazer, né? Que acho que é isso que é o mais importante. Começa a dar, aqui não pode, isso não pode, aqui é para esse norte aqui que você tem que encaminhar. Óbvio que precisa muito mais. E aí é uma das coisas que a gente vai falando. Esses vácuos, não é só isso, tem muito mais. Por exemplo, a instituição, a atividade de inteligência define basicamente dois ramos, né? A inteligência e a contra-inteligência. O que é a contra-inteligência? Que acaba sendo de uma forma muito sucinta, resumida e objetiva, é a proteção da inteligência. Daquilo que seja ela seus ativos, seja ela suas estruturas, seja ela seu conhecimento, material humano, enfim, nessas vertentes. É prever o que a ação contrária pode agir de forma inteligente, estratégica, contra... Na verdade, é proteger exatamente aquilo... A inteligência produz o conhecimento. E a contra-inteligência protege o conhecimento que é produzido. Para que um órgão outro não ataque, não acesse, identifique seus ativos, seja físicos ou humanos, ou o próprio conhecimento, preveja, a gente tem alguma vulnerabilidade aqui em algum lugar, para que a gente adote os meios. Mas só que essas vulnerabilidades são, assim, essa para mim, eu acho que talvez a contra-inteligência seja até mais importante num cenário de um Brasil que não tem uma projeção como os Estados Unidos. A gente não tem uma projeção de poder naval, militar, como os Estados Unidos têm no mundo. Você não acha isso, vou usar uma palavra forte, pobre politicamente? O fato do Estado brasileiro não se arvorar. Mas isso é uma política de Estado que vem. A gente já vem assim, depois que a gente teve, acho que foi no Acre que foi a estabilização última das fronteiras. Sim. A gente tem fronteiras relativamente estáveis. A gente não... Dificilmente a não ser que você considere o tráfico de drogas, a entrada... Aí a gente já começa a discutir um outro tema. Aí a gente começa a sair dessa inteligência estratégica, uma inteligência de segurança pública, e aí a gente começa nessas novas ameaças. É aí que começa o caldo, começa a ficar... Os crimes assimétricos. Né? Começa a ficar... Quando a gente pensa só em segurança internacional, Guerra Fria,
política de defesa, para a inteligência isso fica mais fácil. Mas não é muito... Você não acha que é muito quadrado? Estou usando termos que talvez não sejam da literatura, naturalmente. Ficar aferrado a esses modelos, os modelos de defesa, quando, na verdade... Por exemplo, até recentemente a notícia de que é possível que o governo Trump, o atual governo Trump, considere as organizações que atuam no tráfico de drogas como organizações terroristas. Isso poderia impactar diretamente. Essa é a questão que a literatura vem revendo. Esse modelo que foi criado na pós-Segunda Guerra Mundial realmente é um modelo engessado. Isso. E o mundo está se transformando. Assim, a própria política de guerra com Reagan, com a política às drogas, de guerra às drogas, que foi feito lá, que muito se critica, enfim. Sim. Isso vai moldando. Aí falam sobre a securitização várias questões que alguns estudadores tragam com alguma propriedade e traz essa nova costura de mundo. Assim, essas novas ameaças que vêm crescendo, principalmente das revoluções tecnológicas, a ausência praticamente de fronteiras hoje. A gente tem assim, aquela fronteira fixa, rígida, que a gente pensa a soberania lá de Westfália, não cabe hoje. São conceitos muito mais amorfos hoje. Se a gente falar sobre fronteira hoje, como é que a gente divide fronteira? Se a gente fala em nuvem mas os países ainda não... eu entendi o que você falou. É fato, até que se a gente for olhar nos fenômenos, assim, quais são as fronteiras da internet, da dark web, da deep web, isso... Mas há movimentos não só de países mais fechados, que para algumas coisas são muito fechados, para outras não. Sei lá, a China, né? Sim. Como é que é? Eles fazem uma regulação totalmente à parte da internet, que deveria ser o mundo mais livre possível. Assim como mesmo nos Estados Unidos. O fato de, por exemplo, terem proibido, não sei como é que está a situação agora, em relação ao TikTok. Uma decisão... Por considerar uma ação estrangeira de captação de dados dentro. Enfim. Não que eles não tenham feito. Assim, exatamente. A Google, a gente pode pensar ali, a Snowden, que é a questão do caso Snowden, que foi. Claro. Foi uma captação de dados assim, absurda no mundo. Sim. Não, mas eu não digo em relação. Eu digo o seguinte: há movimentos, talvez muito recentes, muito de agora, dos países. Se essa fronteira não existe, eu vou dizer que tem aqui. Agora vou dar uma fechada, porque faz parte do meu ambiente de proteção. Mas, assim, por exemplo, os Estados Unidos tem uma consolidação mundial que, por mais que ele se feche, ele não tem interesse necessário, claro. Por exemplo, agora, o ataque lá, os Houthis lá no Chifre da África. Como assim? Ele estava se fechando para o crime organizado, mas está jogando bomba ali por causa do comércio marítimo, que é rico ali no Mar Vermelho. Sim. Assim, são esses dilemas que não se fecham assim de um dia para o outro. Claro. O comércio dele não é global. As tarifas, enfim, não vou ficar discutindo aqui a segurança nacional, mas é só para a gente contextualizar que isso é muito volátil, isso. Só que quando a gente pensa em segurança pública, e voltando para o nosso quinhão, o regramento de diplomacia e política internacional é muito mais cinzento, muito mais fluido, muito mais amorfo, porque você tem várias questões ali. Você pega um espião e você vai discutir diplomaticamente ali qual é o papel dele, vai fazer o que não. Aqui em segurança pública, não. Você tem uma legislação muito, muito rígida que é a criminal. Seja qual país for, a tendência é que a política criminal ou as legislações criminais sejam muito mais restritas do que a civil, vamos botar assim. Sim. E, por si só, ela tem todo um devido processo legal que toda a legislação criminal ocidental, desde séculos e séculos atrás, vem se pautando ao longo da vida. Então, assim, aí você pensa, a atividade de inteligência nesse ambiente antagônico, que o Hobbes fala muito bem, desses conflitos, para um ambiente de que é extremamente regulado e você aplicar as mesmas percepções de inteligência lá de fora, o James Bond, pegar o que o James Bond faz lá e jogar na segurança pública aqui, ele tem que sair preso. Porque ele faz isso, faz aquilo. Ou seja, muito mais, você diria que é muito mais complexo a atividade de inteligência dentro do ambiente civil
do que de um ambiente de estatalidade? Não sei se os dois são muito complexos, claro. mas assim, as regras são muito mais claras para atividade de inteligência e segurança pública do que para essa. Eu acho que talvez seja essa. Aqui no mundo de segurança internacional, a atividade de inteligência é muito mais permissiva, vamos botar assim. Coisas que a gente não poderia nem cogitar na atividade de segurança pública. Então, assim, quando você faz essa transformação, essa mudança de paradigmas internacional para o doméstico, você tem que entender que, aqui não. Aqui, o que você faz aqui não necessariamente vai fazer aqui. E aí, dentro desse contexto doméstico, aí a gente vai pensar a questão de cidadania, questões de direitos de defesa, questão processual, até direitos garantidos individuais, enfim, que tem que ser muito pautado. Então, assim... E aí uma das coisas que eu abordo na minha tese é, por exemplo, operações de inteligência. Esse assunto ainda é um tormento. Porque o que são operações de inteligência? Para nós da atividade de inteligência, a gente entende o que é operações de inteligência, mas levar isso para a prática, por exemplo, a gente pode falar em vigilância, vamos fazer uma vigilância em algum lugar. Você pode comprometer algum direito de garantia individuais. Próprio recrutamento de colaborador. A legislação é muito frouxa em relação... Deixa eu ser frouxa, silente nesse assunto. Acho que talvez seja essa a prova mais adequada. Então, assim, como a gente pode recrutar colaboradores? Remunera ou não remunera? Sim. Entendeu? Isso, a legislação penal também é claudicante. Você quer dizer, por exemplo, ações de... em que medida isso entra como investigação, como inteligência, né? Por exemplo, você ter algum agente disfarçado ou alguém no âmbito civil que possa prestar serviço para a polícia? Seria isso? Ou isso é mais investigação? Digamos assim, para você descobrir se há uma estrutura, enfim, de tráfico, alguma coisa em determinado lugar, você utiliza esses mecanismos. São dois instrumentos que você pode usar para um ou para outro. Cada um no seu contexto, cada um com suas balizas, com seus objetivos. Mas não é um assunto que certamente vai gerar divergências. Claro. E quanto você não tem uma legislação que clareia isso, até para falar, isso pode ou que não pode, aí fica uma norma quase meio em branco, né? Porque vai de acordo com o cliente. Mas a dificuldade das instituições, no caso, né, na segurança das instituições policiais, em fazerem um trabalho devido de inteligência, ela não é... Ou até mesmo de investigação, né? Não tem a ver com a confiança dos outros entes públicos e da própria sociedade em relação à instituição? Vamos lá. A atividade de inteligência, ou o sistema de inteligência, ouso dizer até internacional, é muito feito no fio do bigode. Porque o que acontece? Eu te dou um determinado conhecimento e você me devolve outro. A gente tem essa simbiose de troca. Se você não me dá nada, eu não te dou nada. Sim. Mas se você me dá alguma coisa, eu vou te dar aquilo que também acho que eu devo te dar. Tá. Então, um pouco no fio do bigode. E geralmente eu não exponho aquela... Por exemplo, o fulano me deu uma informação, eu confirmei, validei aquela informação, eu não vou expor. Minha fonte foi fulano que me deu a informação. Eu te dou conhecimento no que pertine a você conhecer. A gente tem essa ideia de compartimentação, de segregação ali do que é. Até porque esse colaborador se torna um colaborador permanente. Sim. Naquele viés, naquele contexto, assim, se eu exponho ele, certamente ele vai ser... vai acabar naquele fluxo de informação. Vulnerável, né? Vai ficar vulnerável, ele não vai prestar mais aquela informação novamente, aquela fonte se torna finda. Sim. Então, e a ideia da rede de colaboradores, seja ela físicas, eletrônicas, há vários meios, rica, e isso torna a inteligência. Você tem um cabedal de fontes que você vai lá buscar para
para confirmar ou negar informações que você vai recebendo, vai querendo buscar através do teu escopo ali de trabalho. Quando você começa a suprimir isso, você vai perdendo esse... E quando você transporta isso para dentro do sistema, nessa confiança de troca de informações, então, assim, às vezes não é nem o volume de informações que eu te dou, mas a qualidade que eu te dou seja também mais importante. Então, e tem essa necessidade de confiança. Quando se quebra a confiança, o fluxo de informações diminui, ou então a gente tem avaliação, tem vários critérios mais técnicos que a gente transforma esse sistema mais fluido e mais fidedigno. Então a gente vai criando isso, mas ao fim e ao cabo, muitas das vezes é uma projeção de futuro sobre determinado evento. Isso, como a gente prever o futuro, é um achismo. Claro. Mas só porque é um achismo com metodologia, com rigor, com certa credibilidade. Então essa ideia da credibilidade torna-se essencial. Uma instituição que não preserva seus sigilos, eu não vou te dar nada. Não, por isso que você falou do caso do Snowden, né? É consequente que esses escândalos quebraram parte da confiança do eleitor, das instituições americanas sobre o sistema de inteligência americano, né? Assim, igual, por exemplo, né, agora eu imagino que quantas dissertações e teses de doutorados vão surgir a partir da abertura dos documentos em relação ao período Kennedy, né? Inclusive até agora, detalhes sobre a morte, até né, porque tem uma mística, né, sobre isso. Então isso vai, né, muita coisa que estava, né, dentro de um domínio ali particular, mais ou menos, mais por isso e que você vê assim matérias jornalísticas replicam ela. O Brasil sendo citado no assassinato, não sei em que contexto, não sei em que fato, não sei. Eu não vi esse detalhe também. Mas alguma coisa relacionando o Brasil. Mas o que o Brasil tem a ver com a morte do presidente Kennedy? Então, assim, todo um enredo, todo um negócio que as coisas não são tão simples quanto a gente acha que são, né? O entrevistado anterior, né, aqui do nosso podcast, foi eu comentava, né, o Coronel Wilton, que foi comandante da Polícia Militar, foi um dos grandes inovadores do BOP também, e ele esteve em 66 na República Dominicana, como ele era, né, do Exército Brasileiro, tenente, e foi enviado, foi criada uma força para atuar em dissuasão aos comunistas que operavam, né, nessa irradiação do movimento cubano, da Revolução Cubana. E ele descobriu depois, isso por matérias de jornal e tal, as informações que foram saindo, que o Brasil esteve próximo, na verdade, de contribuir com a Guerra do Vietnã. E ele, na verdade, naquele momento, se eu não fosse para a República Dominicana, estaria no Vietnã. Algo que ele só foi descobrir depois que essas informações circularam e, enfim, provavelmente algo que estava dentro do espectro de inteligência por um período, não se sabe se houve realmente algo direto, né, uma relação direta, mas enfim, é parte do mundo que circula, né, dentro da informação de inteligência e que fica. Muitas vezes nem sai, e algumas vezes... E esse ambiente muito estéreo ali, esse contato com o mundo exterior, assim, é essencial. O que eu te falei, a inteligência, na sua essência, não sei, seja qual ambiente for, ela busca preservar suas fontes, porque as fontes têm que ser perenizadas para que o conhecimento chegue e você consiga receber o conhecimento, avaliar ele, fazer a crítica em cima dele, não é replicar, e contextualizar ele e entregar a quem de direito, nos seus vários segmentos, seus vários níveis, nas várias formas de atuação, falar, tá acontecendo assim. E a perspectiva, às vezes, muito para olhar o futuro, se continuar assim, o Brasil vai entrar em guerra lá com o Vietnã. Sim. Nesse caso específico que você citou. Ou não, ou tira, ou a sugestão é que tire, ou faça isso, ou faça um movimento menos brusco para sinalizar, mas aí você tem todo um cenário político internacional gigantesco. Na segurança pública, num outro contexto, num outro segmento, tem as mesmas questões, existe esse jogo, esse tabuleiro geopolítico do crime, vamos botar assim, que também perpassa toda essa atuação, né? Então a inteligência muito mais orienta, muito mais acessória do que a atividade fim.
E essa é a característica que as pessoas têm que ter muito clara. Investigação e inteligência são coisas que parecem, mas não são iguais. E houve, assim, até pela sua trajetória, contribuições do desenvolvimento da atividade de inteligência para a atividade de investigação? Como é que é a evolução nas novas formas de investigação? Elas passaram por alguma influência do desenvolvimento da inteligência? A atividade de inteligência, além de você produzir conhecimento, ela tem uma característica que que vem da própria criação. Uhum. Ela desenvolve, por necessidade própria ou de terceiros, novas disciplinas, novos métodos, novos equipamentos. Ela tem um inovar muito peculiar a ela. Sim. Óbvio que esse inovar, seja ela num uso alternativo de um equipamento, de um software, de uma técnica, de uma forma de operar muito peculiar. E isso transplanta isso para a atividade de inteligência. O uso de um equipamento diferente hoje que a gente absorve na atividade de inteligência para determinado fim. E a gente, isso aqui também se aplica à atividade de investigação. A atividade de investigação acaba sendo muito pontual. Ela trabalha com evento, com fato determinado. Porque ela tem um limite processual. E a inteligência não, essa é parte boa e parte ruim, né? O problema é que, como ela é multidisciplinar e ampla, a gente vai falar sobre inteligência, que eu vou falar sobre Covid, eu vou falar sobre Pacaraima, lá no norte do país, vou falar sobre Tríplice Fronteira Letícia e também vou falar sobre isso, vou falar sobre Complexo do Salgueiro. Uhum. Mas eu vou falar sobre criptomoedas, um assunto que está começando a aparecer, o impacto para as contas públicas, principalmente na saúde, do acidente de trânsito envolvendo motos. Mas isso não tem importância, cara. Assim, o fenômeno das bets. Fenômeno das bets, sabe lá o que vem aí, como é que pode ser compensado. Dinheiro, não lava, eu entendo, eu estava até lendo alguma coisa sobre isso, até para me inteirar. Existe um rigor dentro das bets, até para elas não ser vinculadas a isso. Uhum. Mas já houve notícias, aquela advogada no Nordeste que chegou a ser presa, investigações. Então, assim, são questões que você tem que se aprofundar, até porque são assuntos novos. Então você tem essa miríade de eventos, de situações que a inteligência tem que se debruçar. Por isso esse caráter multidisciplinar e você precisa. A inteligência nacional, aí voltando à questão da operação, hoje, por essa omissão, esse silêncio em operações de inteligência, é muito mais de caráter analítico. Sim. Então, assim... E isso é um dos fatores que talvez tenha contribuído muito para a investigação. Nós desenvolvemos, por essa ampla gama de informações, a gente tem que desenvolver ferramentas para falar. Eu tenho que analisar todos os jornais, todas as notícias, todos isso. Imagina o volume de dados. Hoje, então, com a tecnologia, absurda. Sim. Então, a gente tem que ter ferramentas que transformem esse caminhão de informações, de dados, em coisas inteligíveis. Sim. E a mesma coisa a gente vai fazer com a inteligência. A própria questão de análise de dados, um celular. Hoje a gente fala em 1 tera no celular. Claro. Assim, daqui a pouco a gente vai saber lá onde isso vai chegar. Sim. Então, a gente tem que ter essa capacidade analítica. E o agente de inteligência, na sua essência, hoje, tem muito mais um viés analítico que pode a investigação se apropriar. Sim. Mas só que o investigador vai olhar aquele fato determinado ou aquele contexto factual mais determinado, limitado no tempo e no espaço. Sim. O analista de inteligência, ele tem um leque muito mais abrangente. Ele vai entender o movimento do Comando Vermelho, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Sim. A investigação lá da XDP, ele vai entender o movimento do Comando Vermelho naquela circunscrição a partir daquele fato determinado, a morte de um fulano ou a guerra entre A e B, enfim. Isso. E todo esse cabedal de conhecimento da atividade de inteligência é aplicável à investigação, óbvio, com escopos e métricas diferenciadas. Você atuou
na ocupação do Alemão em 2010. Sim, tava... Você estava no projeto DEDIC. Não, eu era o diretor da CORE na época, coordenador da CORE nessa época, na retomada ali do Mas você conheceu complexo. o projeto DEDIC? Sim, O que foi o projeto DEDIC? Assim, o projeto DEDIC acho que tem a ver com aquela ideia de polícia cidadã, de aproximação do investigador, da polícia judiciária ao cidadão. E isso tem a ver com a percepção de além de uma entrega efetiva, a pessoa, o cidadão ali lesado, ser acolhido pela polícia, e ter uma prestação mais personalizada da atividade, conhecer um pouco da atividade da polícia, o judiciário principalmente, e isso aproximava, isso tornava a atividade de investigação mais legítima. Aí a gente pode pensar a gente está, de uma certa forma ali, a gente está criando uma confiança entre o cidadão e a polícia, e aquele cidadão ali fala, a polícia é legal, trabalha direito, faz isso, faz aquilo, foi lá em casa, me entrevistou, acolheu, conseguiu ou não conseguiu responder aquela encomenda, aquela demanda criminal ali ou não, mas você vai criando laços de proximidade entre a polícia, o Estado e a comunidade. E essa simbiose que talvez era grande é um desafio de manutenção, né? Como manter isso? Até porque não se manteve, infelizmente. Não, infelizmente não. Aí é a questão de pensar a longo termo, né? Claro, isso é difícil. Assim, o Brasil tem essa peculiaridade. O longo termo, às vezes, é difícil. E a gente tem que pensar as segurança... ações em relação hoje, né, da segurança pública, até defesa, naturalmente, são de fôlego. Se não tiver esse fôlego... Até porque o problema está muito... O problema sempre foi complexo. E só que com o tempo está se tornando mais complexo ainda, e a gente estava falando aqui, a segurança pública hoje, pensar Comando Vermelho, a gente não mais pensa mais complexo da Penha, complexo do Alemão, a gente está desdobrando aqui para países. Claro. Pai, como assim? Comando Vermelho, países? A gente sai daqui já para a Europa. O fluxo de armas, como abastece, como fluxo de drogas, o relacionamento que o Brasil tem com outras facções fora do país, fora do continente. Você atuou nessa parte, né, de investigação de lavagem de dinheiro, isso no período da CORE, como é que foi? Sim, na verdade foi ali foi um embrião, veio até antes de mim, com o Dr. Flávio Porto ali, acho que é um dos grandes nomes da temática, assim, nível nacional, tá? Ele foi o precursor, isso lá em 2007, salvo engano, começou o laboratório, o primeiro laboratório de lavagem de dinheiro no país, nasceu aqui, depois o projeto ganhou o Brasil, e ali foi ingestado ali dentro da CORE, dentro dessa época. Essa época a gente dividia a mesa, praticamente, um ao lado do outro, e eu vendo aquele pulsar ali desse novo filão, desse novo viés de política de segurança pública, a questão de ataque a capital, enfim, essa questão da lavagem de dinheiro. Que atingiu até o Comando Vermelho, né, em algumas prisões. Sim, até hoje, porque no final é business, é negócio, é dinheiro. Claro. Dinheiro e poder. Assim, seja como você quer, mas os dois geralmente estão muito atrelados. Então, assim, esse crescer, a gente veio acompanhando ali desde essa trajetória de 2007 até hoje, né? Com um outro delegado aí, que é o Flávio, que, assim, diferenciado. Sim. Ainda até bem pouco tempo estava como diretor desse segmento, também inovou ali como departamento, a gente vai crescendo ali, agora hoje é um departamento, né, de um núcleozinho que lá em 2007, hoje para um departamento, isso é um crescente. E a ideia da política de descapitalização das organizações criminosas, que é essencial. Claro. É essencial, assim, até porque sem dinheiro a máquina não gira, e eles sabem disso lá. E é o alimento dele. Não tem jeito. Seja no pequeno ao grande ali, é o dinheiro. Seja até que para esse dinheiro, o dinheiro transformar em poder, mas está atrelado ali o poder, mas ainda que seja esse poder pela violência, o poder de coerção, ou poder, assim, no sentido mais estruturado,
é o dinheiro ali que vai fazer essa máquina funcionar, é o combustível para tudo isso. Como é que funciona né, começou o laboratório de lavagem de dinheiro? Na prática, assim, na verdade começou... Rastreamento de CPFs e contas bancárias. Isso sempre tem... Porque você tem um limite de quebra de sigilo, né? Sim. As dificuldades são, assim, a própria instituições bancárias, instituições financeiras, de entender isso. Claro. Até as dificuldades hoje ainda de você ter uma... a facilidade antigamente no passado de ter CPF, de tirar o CPF, identidade, 27 estados com identidade diferente. Hoje a gente está vendo, assim, há quanto tempo a gente está falando sobre identidade única no país, para ter os 27 estados com seus institutos de identificação. Óbvio que tem algumas peculiaridades, entendo as questões do passado, mas hoje se faz essencial. Hoje a gente tem o CPF como identidade única também, né? Sim. Mas no passado nem tanto, essas dificuldades. A própria... eu lembro, o extrato era uma caneta e papel, você olhava ali, entrada e saída no papel. Hoje, há um tempo atrás, trabalhava planilha Excel. Hoje a gente consegue importar isso através de sistemas como o Simba, automaticamente do sistema para dentro de um sistema que torna aquele dado muito mais inteligível, muito mais amigável para você fazer análise. Mas lá atrás, só que isso é um processo lento e gradativo que vai... telemática, a mesma coisa. A gente está num processo ainda de evolução, de absorver os dados de telefone, operadores de telefonia, telemática como um todo, dentro de uma plataforma que elas se comunicam, mas o dado que vem de uma operadora não é o mesmo na mesma forma que vem de outra operadora. Sim. Um vem em formato, outro vem em outro formato. Então, às vezes, isso gera uma complexificação de você estruturar aquele dado que torna, às vezes, um trabalho que seria simples extremamente complexo. Sim, e isso é uma das atividades de inteligência. E a atividade de inteligência, por si só, trabalha muito com dado, ainda que o dado bruto. Mas se o analista não tiver noção de que esse dado me interessa, tanto para o analista, assim, até bula de remédio eu tenho que ler. Eu guardo, é quase um colecionador, um compulsivo, né? Um acumulador. Qual é a função do analista? É um acumulador de dados. Vai montando. Sim. Mas você tem que montar aquele dado. Isso é uma das coisas que a gente fala dentro a gente quer propor. Ainda que a gente use planilhas de Excel, o documento PDF, o Word, ou qualquer outra ferramenta, tecnologia, ainda que seja aqueles fichários de papel que antigamente tinha lá, que a gente botava os telefonezinhos das pessoas lá, daquelas agendas, você está sistematizando o seu conhecimento. Isso o analista tem que ter. Ele tem que ter capacidade de sistematizar, organizar aquele dado que ele recebe, para que ele seja consultável. E consultável e confrontável. Porque, assim, antigamente pegava a fichinha lá no ordem alfabética, do Marcos. Eu sabia que estava na letra M. Se alguém tirasse do M e jogasse no W, você não achava. Eu demoraria meia hora para... Caraca, será que o cara pegou o M e inverteu, achando que era W? Vou lá no W. Eu tenho essa sagacidade para ir lá ver. E achei o Marco estava invertido o M, eu vou botar o W. Não vai. Isso, a tecnologia ajuda, mas também se você não tiver um sistema adequado para ler esse dado e você fazer, corre o risco de você falar, não existe um marco na minha agenda. Sim. E na verdade existia. Entendeu? Essa capacidade de sistematização, organização, limpeza, tratamento do dado para você transformar aquele dado bruto em um conhecimento útil ou oportuno, isso é função do analista. E ele tem que entender que se ele não faz um dado bom, ele vai produzir um conhecimento ruim. E isso quer dizer, às vezes, jogar uma equipe num ambiente seguro, jogar num ambiente hostil. Onde é que está agora? Fica onde? Em qual departamento o laboratório? O laboratório já é um departamento. Já é um departamento. É um departamento autônomo dentro da estrutura da Polícia Civil. Isso aí, em 2019, isso aí foi elevado a departamento, foi uma conquista que a gente teve, ganhou estrutura, ganhou uma agente, ganhou 2 delegacias dentro lá. Ótimo. Então, assim, isso vai... Dar encorpada. Vai dando encorpada, né? Agora, você estava contando nessa época da ocupação do Alemão, você estava como delegado coordenador da CORE. Exato.
Fala um pouco dessa enfim, até pela tua trajetória, formação, né, em operações aéreas, táticas especiais. Como é que você vê assim, a posição da CORE dentro da Polícia Civil, a importância de combinar, né, todo um trabalho operacional com uma polícia judiciária? Assim, isso é essencial. Eu sempre defendi essa dualidade dentro da Polícia Civil. A gente não é polícia de ocupação. Sim. Não é polícia de não é substitutivo da Polícia Militar. Não tem nada, assim, o espectro é outro. Se a gente for pensar em dimensões, então a CORE é bem reduzido do que é o BOP. Na verdade, eu acho que eu posso estar incorrendo aqui em uma imprecisão, até porque, por mais que a gente conheça a Polícia Corrimão, a Polícia Militar, não é a minha instituição de origem, então Sim. não tem faço Sim. algumas ressalvas ao que eu posso dizer aqui. Sim. Mas o que é o COI hoje é mais ou menos o que é a CORE. Óbvio que o COI são vários batalhões, uma estrutura gigantesca, mas tem lá seu setor aéreo, setor marítimo, setor de cães, batalhões, né? O batalhão de operações especiais, batalhão de choque. E a CORE, de uma certa forma, é isso. São várias especializações dentro de uma coordenadoria. Não só a gente mal comparando, mas só que são unidades bem menores. A gente não vai comparar o BOP com o SOT. Sim. O BOP tem, sei lá, 400, 300 policiais. No SOT, se tiver 50, acho que... Então já começa uma proporção de quanto efetivo diferente. A missão da CORE é uma missão muito mais pontual. Tanto que você vê operações da Polícia Civil, você tem várias unidades e a CORE vai em determinados segmentos com determinadas características. Ou seja, uma casa que é alto risco de ter um homem barricado ali, um atirador barricado, ou uma área um pouco mais complexa ali. Dentro da área mais complexa, a gente, no nosso planejamento, qual era o pior lugar para operar? Era tal rua, tal setor, tal região dentro daquela comunidade. Então é ali que o CORE vai operar. Então ela tende a ser muito mais pontual, precisa, do que uma grande força de ocupação. Óbvio que após a operação a gente ocupa determinados pontos que são estratégicos para dar um ambiente de segurança para que as demais forças policiais, principalmente a polícia investigativa, faça atividade de busca e apreensão, levantamento de local, a colheita de informações, que é a atividade inerente à atividade. E essa simbiose operacional e investigação, isso, às vezes tem que andar junto. E assim, até para... Às vezes o cara está coletando, porque às vezes o operacional tem que estar coletando também, às vezes, de interesse de alguma coisa ali. Saber o que tem que mexer, o que não mexer, enfim, tocar ou não tocar. Nessa casa você tem que ter alguma restrição. E você acha que o grau de complexidade, até conflito, né, bélico no Rio de Janeiro, ele contribuiu para uma necessidade cada vez maior da atuação da CORE? Porque, assim, a CORE já existe há um bom tempo, né? Que seja com outros nomes. Então, essa é uma... não acho que a CORE existe por conta da evolução. Ela já existe... Evolução que eu digo, né? Nesse grau de assim, belicosidade. Exige cada vez mais especialização. O Dr. Fabrício aí é um cara, assim... que já está ali à frente da CORE há vários anos, assim, é um nome nacional, excelente profissional, assim, um cara diferenciado, tem uma bagagem, tem uma legitimidade para estar ali à frente, faz uma excelente administração da unidade, que não é simples, é complexa, tem várias peculiaridades, ainda mais no cenário do Rio de Janeiro, que complexifica isso ainda mais. Ainda mais, e o que acho que o tempo exigiu é mais profissionalismo, mais dedicação, mais rigor técnico da CORE. Eu acho que isso sim, cada vez mais, mas eu acho que é um processo contínuo que eu acho que também não, ainda que o cenário mude, ela não pode se furtar a evoluir. Sim. Mas óbvio que quando você é premido por uma necessidade de cenário, você faz disso
a questão, né? Então, Sim, assim, cada vez mais eu tenho que ir e voltar com o mesmo número de efetivo, com o máximo de segurança e com o máximo de efetividade da minha ação. Perfeito. Segurança própria ou de terceiros. Então, isso com o cenário de Rio de Janeiro, Apertado. isso aí você tem que estar mais azeitado, mais justo, por mais que a gente vai ver muito mais atento. Agora, a gente está tratando aqui, né, de modo dentro desse contexto do podcast, da Unipol, formação policial. O que a atividade de inteligência contribui, né, e uma boa compreensão de qualquer policial sobre inteligência e a polícia, de modo geral, nas operações, contribuem para não só o aperfeiçoamento da atividade, como a diminuição da letalidade policial. E aí, se você até trazer algum exemplo, alguma operação... Vamos lá. Isso aí, a gente tem sempre um grande amigo, o Dr. Rodrigo Oliveira. É um cara, assim... Fica até difícil se falar dele, porque é um cara, um ícone nosso, uma referência, sempre foi. E ele falava exatamente, se eu tenho informação, não necessariamente isso vai ser, se eu atuar com inteligência, vai ser uma coisa que vai ser tranquila, pelo contrário. Se eu tenho a informação onde que é a casa do 01 do Comando Vermelho, no meio do furacão, eu consegui aquela informação. E óbvio que às vezes conseguir aquela informação não é caiu no céu, vê um papelzinho aqui, vai na rua tal, endereço tal. Isso é um óbvio de construção, de várias fontes que você tem que utilizar para chegar àquele endereço. Sim. E sabendo que ali, eu falo, para chegar ali vai ter um alto nível de contenção. Eu te dou, a inteligência te dá a casa, te dá esse cenário, o operacional vai fazer o melhor plano para o quê? Para se tornar a ação efetiva com menos dano colateral. Esse é o planejamento operacional. Então, a inteligência te deu a casa, te deu um cenário da casa. É um bunker, que ali tá o cara, geralmente ficam 10, 15 seguranças armados, tudo de fuzil e armas de alto poder destrutivo. Isso é o cenário. KMZ, o endereço, a inteligência te deu isso. Daí, eu atuei com a fina flor da atividade de inteligência no mundo. 100% e 10% de atividade de inteligência. O planejamento operacional vai te levar até lá com maior efetividade, mais rápido, mais seguro e que proveja segurança para a equipe, para terceiros e ao alcance da missão. Isso não quer dizer que vai ser tranquilo. Então, necessariamente atuar com inteligência quer dizer que não vai haverá letalidade. Pelo contrário, você está indo para um ambiente bem bélico. E aí cabe ao planejamento elaborar a melhor estratégia, melhor condução para que aquilo ali seja minimizado ou contido. Então, essa falácia de mais inteligência e menos letalidade, eu não sei se isso realmente caminham juntos. Sim. Até porque, na verdade, a inteligência ela vai contribuir, né? Mas não necessariamente ela tem... Ela não tem domínio sobre a ação. Da execução. A gente assessora, a gente fala, te dá ou te dê. Se aquilo necessariamente... o planejamento operacional foge ao escopo da inteligência. Óbvio, mas a gente assessora. Mas a gente sai de um ambiente analítico para um ambiente operacional. Meu analista não vai pensar uma operação. Até porque isso, de repente, o setor de operações da inteligência pode pensar a operação. Claro. Mas ele, de repente, vai operar a operação no segmento dele, por exemplo. Eu vou me disfarçar. Eu vou entrar no complexo do Alemão com um homem vendendo pipoca. Desarmado. Cara de bobo. Beleza. Sim. Mas ele não vai ser capaz de prender ninguém. Não vai entrar na casa de ninguém para prender... Agora, a inteligência ela faz uma análise... a posteriori sobre o que deveria ter sido feito e não foi. Isso é tema de análise de inteligência. Por exemplo, né, a gente teve dentro disso que eu perguntei, algumas situações trágicas que levaram à letalidade policial, né? O caso do complexo do Salgueiro, também do Jacarezinho. Enfim... Isso é também é feita essa análise a posteriori? A amplitude da inteligência permite ela fazer qualquer tipo de análise, de acordo com demanda, de acordo com o escopo. O foco realmente da inteligência é o conhecimento. É produzir aquele conhecimento assertivo para aquele fim
e validar, ter o feedback sobre aquele conhecimento, sobre aquela rotina, aquela metodologia utilizada para aquele conhecimento, que é, ao fim e ao cabo, a revisão operacional está dentro da ação e revisão da ação daquele que faz do planejamento operacional. Entendeu? Isso é por isso que eu tô falando. A gente separa bem o que é operação, o que é inteligência, até porque quando mistura, às vezes não assim, perfeito, alguém falando sobre um assunto que não domina. Então a gente deixa para os especialistas de cada tema fazer as análises, feedbacks, críticas e melhorar aquela execução. Nós da inteligência, planejar uma operação que não seja de inteligência. Eu te falei, muitas vezes a atividade de inteligência é o cara se fantasiar de pipoqueiro e ficar ali na praça. Ou ir para dentro do complexo de mão tirar foto. Mas assim, óbvio que tem todo um aparato de segurança que você precisa pensar, mas nesse aparato de segurança a gente já se recorre a um órgão especial, por exemplo, a Core. Eu vou fazer uma inserção de um policial num ambiente hostil para tirar a foto da casa, para ver se a casa existe. Para depois a gente fazer um planejamento operacional com vocês para a gente cumprir uma busca e apreensão. Óbvio que a gente pode fazer isso através do Google Earth, o Street View, mas às vezes o Street View está desatualizado, ou aquela casa que a gente tem que saber as dimensões de rota de fuga, que a gente não consegue. Aí a gente pode usar um drone, usar uma ação encoberta ali do agente, uma outra atividade, uma inserção ali de uma equipe para fazer esse... Ele vai descaracterizado, desarmado, com uma questão, por exemplo, a questão de identidade. É uma questão de operações de inteligência que é complicada. Como é que ele vai ter uma atividade falsa? Hoje que a lei de crime já permite, mas antigamente não permitia, a gente não tinha nem legislação sobre isso. A gente vai atribuir uma identidade falsa para um agente, agora com essa permite, mas antes... Como é que você faz essa questão ética? Se você falar, você quem é? Eu sou obrigado a me identificar como policial. Meu nome é Marcos, sou policial, minha matrícula é tal. Mas você tá de pipoqueiro, né? Sim, esquizofrênico, né? Mas são essas lacunas que a gente vai falando até ao longo do nosso trabalho. Isso está aí, mas a legislação ainda não consegue se debruçar, porque o assunto é espinhoso. Agora, a gente estava falando, né, que segurança pública, assim como defesa, demandam ações de fôlego de longo prazo e nós temos, digamos assim, períodos de governo curtos que as coisas mudam e às vezes de uma hora para outra. Mas independente, se é possível, né, pensar independente disso, o que a instituição Polícia Civil, como é que você enxerga? Ela precisa, digamos assim, quais são os seus maiores gargalos, os maiores desafios? A gente pode começar, né, de forma mais circunstancial pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Quais são os maiores desafios e o que ela precisa para, né, digamos assim, executar um bom trabalho? Assim, é uma pergunta do milhão, tá? Assim, se eu souber responder isso, provavelmente eu não vou te falar o que eu penso, porque eu vou vender isso em livros e vou ficar rico. Mas assim, eu acho que é continuidade. Eu acho que a dificuldade é continuidade. Isso não é fácil, não. Até porque nem sempre a continuidade no erro também não... mas você deu continuidade, mas no erro... Então a gente também tem que ter a noção de ter visão crítica e falar, vamos mudar. Ou vamos aperfeiçoar. Ou vamos seguir um outro caminho. Mas então essa continuidade não tem que ser... engessado ao ponto de não... E sempre cabe aprimoramentos, melhorias, sempre uma oportunidade de melhoria, né? Isso eu aprendi, achei sensacional, as oportunidades de melhoria. Você não critica, né? Você fala, isso é uma oportunidade de melhoria, não é um erro, né? Sim. Rever uma abordagem. Então, assim, eu acho que é essa ideia de política de Estado. Assim, agora voltando para o nosso guião. Você ter uma política de Estado. Não é simples isso. Até para momentos que a gente tem uma oscilação muito grande dentro da política, seja para bom ou para ruim, sem críticas à esquerda, à direita, centro. Não é, cada um tem sua visão de mundo. Sim, que institucionalmente possa se manter algumas ações. Exato. Mas só que a instituição tem que ter uma política de Estado institucional. Mas óbvio que você tem N questões, desde a simples vaidade do homem de querer
inventar a roda. Cara, mas a roda já existe. Não, mas a minha roda é diferente. E vamos lá, como é que é a sua roda? É redonda, assim, e vazada, a gente bota no carro, mas é igual Não, é diferente. Tem essa questão da simples vaidade, como tem outras coisas mais complexas. A própria de vamos rever essa continuidade aqui, até pra gente melhorar essa oportunidade de melhorias. Mas, assim, de forma sucinta, objetiva, é essa política de Estado. A gente dá continuidade, a gente olhar um pouco... Aí como a minha formação de história tem um pouco disso. A gente tem que ter uma capacidade de olhar para trás e falar, será que meu antecessor fez tudo de errado? Sim. Será que ele não... Pô, o pior que ele tenha seja, ele não acertou em nada. Ou até acertou. Não, ele acertou nisso aqui, beleza. Ou ele errou muito aqui, então vamos aprender com o erro dele? Senão a gente sempre faz tábula rasa, né? Como se... Exato, a gente está sempre... Às vezes, assim, óbvio que isso aí é uma visão muito rasa, minha, assim, não quero também generalizar, também não é essa o meu escopo, mas a gente tem que ter continuidade em algumas políticas boas, ou aprimorá-las elas. Essa é a ideia de política de Estado, né? Você ter uma posição que transcende uma visão de mundo. É aquela que... Sei que pensar política de Estado não deve ser fácil, não é fácil. Mas quando você transforma essa política de Estado em planejamento estratégico, institucional, eu acho que aí é um outro política de Estado, transformar isso num planejamento estratégico, dar efetividade e continuidade a esse planejamento estratégico. Óbvio que qualquer planejamento existe acomodações, ajustes, adaptações, mas você transformar isso talvez seja, assim, óbvio que eu estou inventando a roda aqui, como eu muito bem estou refazendo aqui a minha crítica, porque isso já foi dito no passado, mas eu ainda acredito nisso. O problema é a gente conseguir fazer isso no longo termo. Claro. Como é que a gente faz uma política de Estado em 4 anos? Eu te falo. Muito rápido. Não, eu acho que em 8 não dá. Não, e na verdade ações consistentes que nós tiveram um fôlego maior. São um exemplo do passado em várias dimensões. A gente tem que pensar o que, assim, a gente pode ser até dramático. Qual geração que eu quero salvar? Talvez as de hoje a gente não consiga mais. Vamos salvar aquelas que ainda não nasceram, porque a gente repensar segurança pública nacional, a gente tem que pensar no longo termo, porque a gente planta aqui para colher. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, não tem essa frase, é mais ou menos isso. Sim. Assim, quem plantar aqui provavelmente não vai colher os frutos dessa... Mas a gente tem que abrir mão, alguém tem que começar. Óbvio que já foi muito, como se nada foi feito, pelo contrário, muito já foi feito, muita gente evoluiu, mas a gente tem que continuar evoluindo. Óbvio que erros acontecerão, a gente dá 2 passos para frente, 1 passo para trás. Ninguém é dono da verdade, ninguém está aqui também ao ponto de falar quem é errado e quem é certo, quem sou eu, quem somos nós, para a gente também ter essa assertividade. Mas a gente tem que traçar um plano e executar esse plano. Perfeito. Não adianta a gente criar um plano, maneiro, pega, bota no quadro, deixa ali. E achar que também o plano era o negócio. Essas frases são sensacionais, que vão coando na cabeça. Nenhum planejamento, nenhum plano de guerra sobrevive ao primeiro tiro de canhão, né? Vira aquela confusão. E a gente vai ter que ficar sempre replanejando. São essas máximas de planejamento. Mas uma coisa interessante, e você deve ter convivido com isso, né? Até porque ali nessa pós-graduação da UF tem, acho que muitos militares, né, que estudam ali e tal. E aí uma coisa que eu vi, uma época eu participei de um laboratório na ESG, as instituições militares prezam muito por pensar possibilidades. Então você tem ali na ICM, na ESG, na essa é a essência da inteligência. Pois é, isso que planejar o futuro. Planejar o futuro. Existe esse tipo de abordagem, essas dimensões do que é possível num ambiente de segurança pública? Sim. É o que a gente tem que fazer. A gente pensar esses ambientes até de cenário, construção de cenários. Se o cenário for para lá, o que eu faço? Isso. Se o cenário for adverso, por exemplo, não ter mais facção, então vou investir em saúde. Não, como por exemplo... Ou vamos ter uma facção só, como é que eu vou atuar?
Não, e coisas do cotidiano, por exemplo, o modo como o terceiro comando passou a agir contra civis, no caso na Avenida Brasil, quando no foi Complexo de Israel. Mas não só no Complexo de Israel, mas também ali na Cidade Alta ali. Que há uma coisa que não se via de outra maneira. Né? Não é novo. Essa ação não é nova. Tá. Óbvio que é utilizada essa tática de acertar civis assim, isso não é nada novo. Mas a intensidade e o contexto aflora, né? Ainda mais numa circunstância que foram, isso chama bem a atenção. Ou também quando houve sucessivos incêndios a ônibus, quase que parou a cidade. Teve até um pronunciamento do governador. Ou seja, todos esses cenários, eles podem voltar com mais ou menos intensidade. Todos esses possíveis contextos muito tensos, né? Eles estão dentro de uma cartela de possibilidades que a inteligência apresenta para prever possíveis cenários. Assim, isso eu vou te falar, isso nem só a inteligência, mas isso é o operacional. Eu lembro reuniões até com o Rodrigo, e o Rodrigo já alinhando com o colega do choque. A gente vai fazer uma intervenção em determinada comunidade, deixa o choque de sobreaviso ter uma força significativa, porque geralmente ali, quando a gente consegue atingir o alvo, há uma mobilização de populares para bagunça na rua, fecha a rua, quebra, e vocês têm como intervir? Não, pode deixar. Me aciona, a equipe está na prontidão aqui, me aciona isso. Isso está um desdobramento. Óbvio que a intensidade e a complexidade que vem hoje se tornou queima de ônibus de forma como era. Assim, isso já houve. Eu lembro de ter entrado na polícia em 2002, 2003, teve uma época também de queima de ônibus. Mas como a gente teve? Mas era uma coisa mais pontual. Hoje, utilizando como barricada, fechar o ônibus, tacar fogo para transformar em barricada, essa é a novidade. Assim, a gente também não pode ter a van concepção, a van limitação de achar que isso é uma coisa que a gente tem que evoluir. A gente sempre fez do mesmo jeito. Se o cara lá do outro lado não vai aprender, sim, e ele não vai criar contramedidas para o seu atuar, e a gente sempre está evoluindo. Sim. É o que a gente estava falando. Então, assim, a gente tem que entender que toda ação tem uma reação. E se a gente sempre faz do mesmo jeito, eles estão pensando cenários. As barricadas estão aí, né? Eu lembro na minha época de core, era só um trilho fincado no chão. Aí descia um cara, heróico, saía do lado, tirava, carregava, abraçava aquilo ali com uma força, tomando tiro, tirava e a gente ia blindado para passar. Assim, bato palma esses caras. Os caras assim, cara, desce sob fogo de um ambiente relativamente seguro para tirar um trilho, voltar. Assim, esses caras só tem que ser assim, abnegados. Assim, e agora não, assim, parece que foi um engenheiro que construiu aquilo. A estrutura engenharia, cancela, de trilho. Assim, cavam, né? Um negócio absurdo. Agora, só para fechar, a gente falou um pouco, né, de um cenário mais macro, internacional. Como é que você vê essa possibilidade de uma nova agenda americana, considerar organizações, né, de tráfico de drogas como organizações terroristas? Isso pode ter um impacto no Brasil, não só em relação a uma defesa nacional, mas também articular novas ações dentro da segurança pública? Assim, esse campo, vou te garanto que vai ficar muito mais afeto à diplomacia e a uma política externa. Óbvio que os Estados Unidos nunca não se aventurarão em determinado cenário, como foi na Colômbia lá na década de 90. É um caso, talvez um case para a gente estudar mais a profundo por conta dessa política, mas também não criaria também agora vai acontecer isso. O PCC já é uma organização criminosa
concebida lá, encarado com os Estados Unidos, e o Comando Vermelho é um caso que está sendo estudado pelos norte-americanos para entender, para botar no mesmo nível do PCC. Eu acho que é natural que isso venha, até porque o Comando Vermelho tem tido uma expansão para a América do Sul significativa. Algo prático que pode acontecer, tal qual no caso dos cartéis mexicanos, eles avocam a prisão de um líder que tem uma relação com o cenário americano. Mas aí falando, isso vai esbarrar na questão de diplomacia e política internacional. É onde que vai ser... Quando a gente fala em segurança internacional, a política, às vezes... E às vezes diplomacia política internacional que vão reger isso. Tá. São conceitos muito mais abstratos, muito mais que a gente talvez não domine, do que as regras mais frias e cartesianas da segurança pública. Então, assim, são cenários muito diferentes. Isso que eu acho que o que muda, principalmente, é a forma como os Estados Unidos pode intervir, não no sentido... direto, aquele boots on the ground, botar tropas no Brasil. Pô, isso eu não vejo isso como possível. Sim. Mas ele vai utilizar um equipamento da NSA para fazer o monitoramento, se é que já não fazem. Sim. Entendeu? Por exemplo, o satélite. Se a gente pensar em comunicação satelital, quem domina isso, domina a comunicação. Mas você acha que o cara não te ouve? Pera lá, né? Sim. Pô, assim, a gente tem que entender que o jogo internacional não tem bonzinho e malzinho. São os dois lados querendo ter vantagem em cima do outro para atender seus interesses estratégicos nacionais. Desde que o estratégico nacional seja legítimo, seja adequado àqueles pensamentos e regras ali, é um jogo que vale muita coisa. Se joga de um nível muito complexo. A gente está falando, inclusive, de assassinatos que se atribuem a determinadas forças de segurança internacionais de estrangeiros em ambiente internacional. Gente, houve casos, né, que foram noticiados na imprensa. A segurança pública não caminha para aí. Mas se eles estão nessa vertente, se a gente pensar os nulos, a capilaridade, a gente tem que entender que aquele sistema aquele Five Eyes, que agora até o Canadá está sendo cogitado, se vai sair. Assim, se a gente pensar o que a NSA tem capacidade de fazer, talvez eu não tenha essa capacidade de alcançar o que eles são capazes de fazer. Mas usar essa capacidade toda para atuar aqui no Brasil, por exemplo, uma coisa simples as próprias forças de segurança norte-americanas que atuam aqui no Brasil, tem escritório do FBI, tem escritório disso, aquilo, a gente tem um cabedal maior de colaboradores. Eles recrutaram mais colaboradores no Brasil. Eu digo isso porque o drama é tamanho e as restrições de atuação da Secretaria de Segurança Pública, das polícias, é tamanho que eu arrisco dizer que até uma expectativa por parte de alguns gestores, no sentido de não por uma questão de criar uma crise de soberania, mas de algo a mais que contribua para uma ação contra esse monstro do crime organizado. Aí eu falo dos a experiência que eu tenho e tudo mais. Que sempre foi um aspecto colaborativo. Houve uma reciprocidade, principalmente no campo operacional. A troca de informações sempre houve. A ajuda, ver isso. O caso do Barbieri, das armas, que a gente aprendeu. Foi um caso emblemática isso aí. Contou com vários órgãos nacionais e internacionais, foi ali estaduais. 2018, se não me engano. 17 ou 18, acho que foi 18. 17 foi no Galeão, ele transportava isso teve vários desdobramentos, inclusive agora teve outro desdobramento com a Polícia Federal. Então foi uma ação multi-agências, nacionais e internacionais, Polícia Federal, Receita, Polícia Civil, DEA, não sei se o ICE também estava, enfim, ações nos Estados Unidos, ações no Brasil. Então, assim, e está repercutindo até hoje. Então, essa colaboração existe, isso sempre existiu, e acho que isso tende talvez até a melhorar. Tende a melhorar essa parceria. Então, isso é a expectativa é que seja isso, a gente melhorar ainda mais os nossos canais, as formas de atuação.
Talvez isso a gente talvez não consiga medir agora, mas talvez as forças de segurança americanas tenham uma liberdade mais de atuar no campo internacional. O DEA, por exemplo, ter uma capacidade maior, abrir novos escritórios, ter novas fontes de recursos, mais agentes dobrados no território sul-americano, junto às suas embaixadas. De repente, em cada consulado, em cada embaixada, ter um desdobramento da sua agência ali, não só vinculado a Brasília, mas tem aqui no escritório o FBI, o DEA, uma outra agência aqui no consulado, São Paulo, nos principais países que eles acharem conveniente para isso, que estão de acordo com a política deles. A própria constrição de patrimônio de pessoas, a gente notificar, por exemplo, a embaixada, identificamos aqui que tal conta, tal fulano está recebendo dinheiro de compra de armas. Lá eles mesmos já congelam. E assim, eles têm uma... Quando a gente fala em lavagem de dinheiro norte-americano, muito dinheiro, se não quase todo o dinheiro, vai transitar por solo americano. Uhum. Então, assim, isso dá uma competência para eles, quase muito universal, grande, né? De bloquear ativos. Passou aqui, eu posso bloquear ativos. Esse fenômeno da lei Magnitsky é uma coisa impressionante, porque fecha o sistema SWIFT, o sujeito quase que vira quase uma apátrida do sistema bancário. Exato. Se ele não estiver dentro do sistema SWIFT, ele não está no mundo. Ele não circula. Entendeu? Então, assim, e eles com essa capacidade, e às vezes lá, e essa ideia de terrorismo é aquele, eu acho, assim, óbvio que não é bem assim, mas... Eu estou exagerando bastante, mas eu acho que é assim. Congela. Sim. Aqui não. Aqui a gente tem toda comprovação. A gente não tem essa legislação tão permissiva. Claro. Mas lá em contrapartida, a atividade de inteligência lá é mais regulamentada. Existe um tribunal de inteligência lá para atividade de inteligência, principalmente de segurança internacional. Sim, sim. Então, assim, lá eles têm um institucionalismo lá muito mais estruturado para atuar, talvez que a gente aqui em alguns campos como inteligência. Ótimo. Marcos Castro, muito obrigado. Obrigado por tudo aí. Um panorama aí da ação de inteligência, um pouco do que você vai falar na disciplina e carreira, enfim. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu espero ter ajudado aí, Ramiro. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Espero ter dado clarear um pouco sobre o assunto de atividade de inteligência. Não existe país grande no mundo que não exerça atividade de inteligência. A atividade de inteligência não é esse monstro, óbvio que tem muita coisa para melhorar, como todas as instituições, oportunidade de melhoria sempre, a gente tem que rever, a gente tem que ter análise crítica, e isso qualquer analista de inteligência tem que ter essa visão crítica. Se ele não tiver uma percepção crítica para abordar aquilo e criar métodos para abordar, que é a grande característica do inteligente, ter visão crítica e ter um método para abordar aquele problema, para criar uma solução àquele problema. Isso ele utiliza muito do saber acadêmico, né? Acho que essa virada de chave na inteligência de 45 para cá é esse saber acadêmico que ele se apropria para a inteligência para criar um método, uma visão crítica daquele conhecimento e transformar naquilo útil e oportuno para ser usado por quem devido. Perfeito. Então, assim, isso que é a atividade de inteligência. Então, a gente tem que valorizar ela é importante. Não acho país que viva sem ela, se a gente pensar aqui nos grandes. Então, assim, não acho que o Brasil tem que prescindir dessa atividade. Pelo contrário, se tem algum erro, se tem alguma coisa, vamos corrigir, vamos melhorar. Ela é essencial. Eu acho que faz parte da grandeza de um país ter isso, né? Quando eu fiz a provocação ali, que não eu utilizei um termo forte, né? Não seria muito pobre o país prescindir de uma atuação mais robusta para fora, e toda atuação mais robusta para fora demanda inteligência. Se você pegar assim esses países mais enfáticos em relação a isso, China, Rússia, enfim, Israel, todos eles têm ações de inteligência muito fortes, alguns criam lendas e tal. E muitas vezes até muito invasivos. Muito invasivos. Então,
o fato do Brasil se não ter isso é algo grave em relação à sua história, em relação à sua característica, porque o Brasil, pelo seu tamanho, ele tem uma vocação imperial. Ele tem uma vocação imperial, até porque foi um império. E, na verdade, naturalmente, por sua essência, ele é um império. Eu uso sempre, né, já usei umas 200 mil vezes um livro, que é de um americano que ele traduz literatura brasileira para fora. Ele tem um livro chamado Auto-Imperialismo, alto de alto. Ele diz, ele surpreso, assim, o Brasil tem toda a dimensão de um império, só que o império é para dentro. Ele se autoconsome. Se ele fizesse isso para fora, você limpa muito o problema de dentro. Você vai jogando para fora. É algo tão assim elementar que, por exemplo, a Rússia tem muito mais problema em termos internos, porque é uma dimensão tremenda ali, é multiétnico, do que o Brasil. Quando você gera algo para fora, você vai... Claro, a gente está falando de um regime mais pesado, né? Você limpa muito o terreno interno. Você cria mais, até mesmo unidade. Isso vale para... Eu citei a Rússia, mas podia citar o Irã, podia citar mesmo os Estados Unidos, qualquer outro. Isso é uma característica elementar de ciência política. Você fazer algo para fora, você dá dá uma questão de unidade. Dá uma dimensão de unidade. E o que esse autor fala é o seguinte, é muito esquisito como é que o Brasil é um país que se autoconsome, porque ele não faz o império para fora. Ele se fecha e fica uma tensão interna. Nós nos matamos, na verdade. Nós nos matamos. Isso por uma falta de ação para fora. E não, eu já ouvi de diplomatas, amigos, de pessoas que atuaram esse amesquinhamento faz com que muitas vezes os outros países considerem a ação estrangeira brasileira tal qual a do Uruguai, com todo respeito ao Uruguai. Mas o Uruguai era a província cisplatina, um tamanho micro em relação à dimensão do Brasil. E mais ainda, eu lembro que quando eu estava numa discussão nesse laboratório que eu participei da ESG, um coronel comentou, né, de uma conversa com militares argentinos, mesmo a Argentina, com todo esse orgulho, eles dizendo, olha, a crise no Cone Sul, na América do Sul, é tão grande que a gente espera algo do Brasil, uma proteção regional do Brasil. Não sei se isso se mantém, mas para ver como, na verdade, é esperado algo do Brasil. E a parte de inteligência, ela naturalmente, ela é um esteio dessa expectativa. Mas assim... essas grandezas, mas às vezes a gente pega no detalhe. A gente espera as grandezas, por exemplo, a gente espera uma grandeza na área de inteligência dos Estados Unidos. Quando a gente vê o governo Trump planejando ataques militares contra determinados alvos pelo Signal, no qual é incluído um repórter dentro daquele grupo... Mas às vezes a gente pensa, será que isso não foi de propósito? Uma ação de... Assim, porque é muito tão primário, né? Porque aí a gente começa a botar a política dentro da atividade de inteligência. É a politização. É o político querendo ser técnico. E a gente confunde os campos. Quem tinha que ter feito... Porque é uma coisa assim, igual... Mesmo aquela cena com o Zelensky, aquela cena ali, você não tem as cartas na mão, é algo que você poderia pensar, mas você tem que estar a porta fechada. Como é que eles falam assim, dessa maneira? Tanto que surgiram várias interpretações, né? Uma delas, por exemplo, de um analista americano dizendo o seguinte, aquilo ali foi um modo, na verdade, de contrarrestar a Rússia, só que dar uma saída altiva para a Rússia. Diz assim, eu estou botando, quase que humilhando os ucranianos para dizer que vocês, dando uma moral para vocês, que ele deu uma moral baita para o Putin, porém, na verdade, eu estou dizendo que tem uma saída. Sabe, você olha aquilo ali, mas como assim aquilo ali está às claras, né? Você pensa... Eu vou além, assim, eu cito mais 2 casos, assim, Trump, os documentos confidenciais estão feitos no banheiro da garagem dele. A Dilma, quando foi o alvo do sistema lá, sim. que usou o telefone pessoal para falar sobre segredos de Estado. Assim, isso é do homem. E essas vulneráveis. Por isso que eu acho que a contra-inteligência tem que ser muito, muito boa. E o político, o tomador, tem que submeter aquela regra. Mas vai ficar um pouco mais difícil para você falar no telefone? Vai, mas vai ser mais seguro. Claro. O
a perda de tempo e de agilidade ganha em segurança. É óbvio que você está sempre... Quando a gente tem nível operacional mesmo, para eu chegar naquela casa em 3 minutos, para aquele 3 minutos só se eu vier contrator por cima de todas as casas. É legal? Pô, talvez não seja legal, não. Vamos ganhar mais 2 minutos para ganhar um pouco mais de segurança. Mas a ação não vai ser exitosa, então de repente não é o momento de fazer. Entendi. Então, assim, essas são as decisões que a gente vai ter que tomar ao longo do caminho. Mas se a gente não tiver um assessoramento técnico que capaz de dizer a verdade ou aquilo que se espera do técnico para o tomador de decisão, porque o tomador de decisão nem sempre vai ser conhecer tudo. E ele tem que ter a frieza de dizer o que tem que ser dito, e o tomador de decisão tem que ter a capacidade de ouvir e ter o discernimento para tomar a melhor decisão, ainda que não siga a visão técnica. Sim. É isso. Acabamos de resumir aqui que é o sistema de inteligência. O técnico de inteligência tem que dizer a verdade ou aquilo que tem que ser dito, doa quem doer. Se acontecer isso, é assim, e o operador, óbvio que ele pode decidir de acordo sim ou não, mas dentro daquele espectro que ele vai decidir. Sim. Resumimos basicamente uma atividade de inteligência aqui. Perfeito. Bom, é isso.